Hello pessoal, welcome to AgapeCast, o podcast do Colégio Agape que traz vozes que educam, histórias que conectam e valores que transformam. Hoje nós vamos receber eles, Lúcio e Pauliana, pais da Isabela, nossa aluna do 5º ano. Eles estão no colégio já há alguns anos, o Lúcio empresário, Pauliana trabalha no Poder Judiciário, os dois formados em Direito. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da rotina e do descobrimento de pais do ensino fundamental, de como é a vida dos pais, como acompanhar e como se desenvolver, né? Como é o desenvolvimento de uma aluna dentro do Colégio Agape. Fico muito feliz em receber vocês. Muito prazer, Pauliana. Muito prazer, Lúcio. Prazer, nossa, primeiro eu queria agradecer por termos sido escolhidos por vocês para participar desse projeto que eu acho o máximo. Já falei para a Aline, já te elogiei muitas vezes, eu acho que você tem muito potencial nessa área de mídia. E para a gente é muito importante estar participando disso aqui, porque temos um amor muito grande pela escola, né? Queremos parabenizar vocês por essa iniciativa. E pelo acolhimento, né, que a minha filha tem aqui por todos, até tô vendo uns rostinhos aqui que a minha filha gosta muito, então eu queria muito agradecer por essa oportunidade de estar aqui e espero poder contribuir com esse projeto de vocês. Com certeza. Carlos, eu quero agradecer, né, o convite. Já há algum tempo eu confesso que eu já estava aguardando o seu convite, né? É uma alegria muito, muito grande poder participar, né, desse podcast aqui da escola, e a gente está aqui para poder compartilhar um pouquinho, né, da nossa vida, um pouco da educação da Isabela com vocês. O objetivo do podcast, não precisa ter nervosismo, é bem tranquilo para a gente ter uma conversa mesmo. E tem uma pergunta bem interessante para o público. Vocês dois são formados em Direito, né? Os dois fizeram Direito. A pergunta foi ali que vocês se conheceram? Qual é a história de vocês? Sim, vou começar. Eu comecei a trabalhar com o meu pai e eu fazia serviços de office boy, né, de entrega de documentos. E a Pauliana trabalhava num cliente nosso. E aí acontecia de eu entregar a documentação de contabilidade nesse cliente, aí ela trabalhava como recepcionista, né, secretária nesse cliente. E aí eu conheci ela lá, aí eu olhei para ela e falei, nossa, que bonita, hein? Ó, acho que eu tenho uma chance. E aí eu comecei a conversar com ela, né? Aí a gente saiu, se conheceu, e isso foi em 1999. Então, nessa época eu estava no ensino médio, né? E ele fazia Direito já. E eu já tinha vontade de fazer Direito, que eu sempre gostei muito dessa área, né? Eu fiz um teste vocacional. Acabou que ele me incentivou, a gente ia junto para a faculdade. E eu casei com o Lúcio, eu estava no 3º ano da faculdade. Ainda teve a metade da faculdade que a gente foi terminar. Então a gente se conheceu, não foi pelo Direito, foi antes. E estão juntos até hoje. Sim, 22 anos? 24, né? 22, 23 anos. E tem a Isabela. A Isabela já está com 10... Vai fazer 11 em agosto. Já vai fazer 11 anos agora. Então, sim, nesse 11 mês. de agosto. E como que é para vocês? O Lúcio, ele é empresário, você trabalha no fórum, a rotina de vocês é bem pesada, né? Sim. Imagino. Como todas as famílias, vocês têm uma rotina pesada e a escola e a educação exige um preparo, né? Uma dedicação dos pais. Como que é para vocês conciliarem a rotina de vocês para a educação de Isabela e como que isso impacta nas decisões que vocês fazem sobre a educação dela? Sim. Eu sou formado em Direito e Contabilidade também. E eu tenho uma empresa de contabilidade hoje, sou focado mais na contabilidade, né, não exerço Direito. Já cheguei a exercer advocacia por alguns anos, mas a minha paixão mesmo é pela contabilidade. E aí a gente tem uma empresa de contabilidade hoje, onde eu sou sócio executivo, né, dessa empresa, e isso me dá uma liberdade muito grande para poder acompanhar a educação da minha filha. E aí ficou, né, na minha responsabilidade, a Pauliana ajuda demais também, mas a questão de dever, de estar estudando, né, de ajudar em casa, né, com o aprendizado, e por eu ter essa liberdade maior na minha empresa, eu consigo acompanhar bem de perto a educação dela.
Sim, e eu já tenho uma rotina mais engessada, né? Eu tenho horário que eu tenho que ficar no trabalho e que isso aí me deixa mais distante dessa parte acadêmica da Isabel. Então, quando eu chego em casa, o Lúcio já fez os deveres, estudou, e ele é um pai assim, super presente, cobra muito ela, né? Sobre nota, né? E eu faço questão de acompanhar a parte emocional da Isabela. Eu sempre estou procurando saber como que ela está se relacionando na escola, como que foi o dia a dia com a professora. Faço questão que ela conte para mim, que ela seja amiga dela, gosto de acompanhar mesmo, e é daí que vem minha paixão pelo Ágape. Porque o Ágape, ele trata minha filha pelo nome, ele conhece, ela entra nos corredores, os outros alunos conhecem a minha filha. E assim, é maravilhoso ver o tanto que ela cresceu assim, emocionalmente, né? A Isabela tinha um atraso até pedagógico mesmo, ela foi diagnosticada pela Stephanie, e hoje ela já nivelou, né? Já nivelou o nível de maturidade, aprendizado. Então, assim, a Isabela realmente é motivo de orgulho para nós. Vocês convivem com ela, sabem como que ela é. Então, eu acho que isso dá muito certo. Eu cuido dessa parte, roupinha, uniforme, a parte de amizade, o Lúcio cuida da parte mais acadêmica, então eu acho que tá dando super certo, a Isabela tá super evoluindo, assim, e às vezes a gente fala em mudar, não porque a gente tem plano de mudar de cidade, né, futuramente. Sim. E ela chora, ela fala, mãe, pelo amor de Deus, que isso aí seja depois que eu formar, porque eu quero ficar no Água até o final. É maravilhoso, assim, ver, né, o tanto que ela gosta, né, amor? Isso. E a gente fica muito feliz, né, em ver que ela consegue sentir isso. E conta pra gente como que foi a chegada da Isabela. É o segundo ou terceiro ano dela aqui, né? Não, não tinha mais, amor. Ela veio no terceiro. Ela tá com 6 anos aqui? 6, 7. Então é o terceiro ano dela, já no colégio, já completando quase o quarto ano. E como que foi o processo da Isabela para ela vir pro Ágape? Quais os desafios vocês estavam enfrentando e como que vocês conseguiram encontrar no colégio uma solução para essas dificuldades? Quais eram os desafios? Como foi o caminho de chegar? Vocês já conheciam, né, o colégio? Sim. Então, eu tenho uma amizade com a Aline, com a Michelle, né, já fora, extra classe, e a Aline sempre fazia propaganda, né, do colégio pra gente, só que a Isabela, ela não queria sair. A Isabela, ela queria ficar no antigo colégio dela. Só que eu fui identificando que a Isabela, ela estava tendo muitos problemas lá, só que ela estava com medo de compartilhar, porque a escola não assistia muito ela, colocava meio que a culpa nela, sabe? E aí a gente fez várias tentativas no outro colégio, com psicólogo, e conversando com a direção, e eu via minha filha assim, sem brilho, sabe? A minha filha não tinha uma amizade verdadeira, ela não tinha vínculos com o colégio, ela não era conhecida assim, muito pelo nome. Então, assim, é claro que o outro colégio, ele tinha, né, coisas maravilhosas, mas, assim, nesse ponto a gente estava sentindo muita falta. E aí, eu vou ser bem sincero com você, ela não queria sair, e aí eu peguei e falei assim, olha, eu não posso obrigar ela, isso aí é uma decisão que cabe a ela, eu não posso chegar para ela e falar assim, hoje você estuda no colégio X, amanhã você está indo pro Água. E aí eu fui conversando com calma com ela não queria vir, eu lembro no primeiro dia que ela veio, foi nas férias, a Aline deixou ela ficar uma tarde, aí ela queria ir embora, deu bastante trabalho. Mas aí a gente começou a orar, né, para que para que Deus colocasse no coração dela, para ela querer vir, para ela chegar e falar assim, mãe, eu quero mudar. E aí o milagre aconteceu. Eu comecei a orar e ela teve um sonho, né, certa noite, foi bem rápido, e nesse sonho ela via na outra escola coisas que eu não posso nem falar, porque senão vai identificar a escola, e ela via coisas assim ruins, né, para a idade dela. E aí eu cheguei para ela e falei assim, filha, você entendeu esse sonho? Aí ela pegou e falou assim, mãe, eu vi que não foi uma coisa boa. Eu falei assim, então, a mamãe também acha que não foi, eu acho que a mamãe estava orando para o Papai do Céu te mostrar, e eu acho que não foi uma coisa boa para você ficar, foi uma resposta para você. E aí, até então, a gente tinha combinado de colocar ela no outro ano, porque aí estava no final do primeiro semestre. Só que aí, por fim, eu decidi tirar, porque ela estava tendo muito problema, só que o aniversário dela é em agosto.
E aí ela falou, mãe, se eu sair agora, meus amigos não vão na minha festa. Que ela ia fazer uma festa em agosto. Aí eu falei, filha, quem for seu amigo de verdade, vai na sua festa. Vai te acompanhar. Você devia ir, sim. E aí depois que ela teve esse sonho, ela teve aqui, a Aline colocou ela numa sala de aula, e aí ela chegou em casa e falou pra mim, falou, mãe, eu tô decidida, eu quero vir no segundo semestre. E pra gente, assim, nossa, foi maravilhoso desde então, Carlos, eu não tenho nada que reclamar, a Isabela só cresce, vocês pegaram ela pequenininha, né, hoje já tá moça, né, adolescente. Mas, assim, foi bem tranquilo. E eu nunca tive dúvida que se eu tirasse a Isabela desse colégio, que ia ser o Ágape. Eu sempre acreditei que fosse aqui, porque eu acho lindo, né, a história da Aline e da Michelle. Sim. E como que vocês... você disse que ela já evoluiu muito, e como que vocês percebem essa evolução dela? O Lúcio, que acompanha mais na parte acadêmica, como você tem percebido? Como é que foi esse baque inicial? Ela se adaptou rápido, então, né? Que bom, ela já se adaptou antes de vir. Sim. Isso. O que aconteceu foi o seguinte, a gente estava tendo muita dificuldade na autoescola. E aí, por isso, essa, entre aspas, urgência de mudar de escola no meio do ano. Né? A gente não ia esperar virar o ano, porque a gente entendeu que estava perdendo tempo lá. E aqui na escola foi identificado para nós, através da Stephanie, que ela estava com um atraso acadêmico, né? Fala? Um atraso pedagógico. Ela estava com esse atraso pedagógico. E aí a gente fez um trabalho junto com a Stephanie, sim, mais o trabalho com a escola, porque assim, hoje, Carlos, o que a gente vê na sociedade, muitos pais, eles querem terceirizar 100% do aprendizado e da educação dos filhos para a escola. E não é assim que funciona, né? A gente tem que trabalhar como um time. A escola na parte dela, sim, e os pais na parte deles. Sim. E aí foi feito esse trabalho em conjunto, né? A Stephanie ajudando a gente, a escola ajudando, e eu com a minha esposa, a gente trabalhando nisso em casa com a Isabela. E aí ela teve gradualmente uma evolução, e como eu acompanho o aprendizado dela, a gente sempre faz os deveres junto, estuda junto para a prova, e aí eu vi a evolução dela, né? Questão de nota, questão de... hoje é muito mais fácil ela aprender na hora de fazer o dever. Então, assim, eu sinto uma facilidade maior. Então, assim, o resultado a gente está colhendo fruto. E é muito satisfatório. Sim. E vocês são pais cristãos, né? E a gente sabe que hoje uma dificuldade muito grande das famílias, uma dor das famílias cristãs, é realmente nessa parte da criação cristã dos filhos, né? Parece que a palavra de Deus fala que as más influências corrompem os bons costumes, e parece que hoje as influências têm um poder muito mais forte de chegar por causa da tecnologia, as redes sociais. Como que é para vocês superarem essas dificuldades, que realmente é muito difícil, principalmente para o contato deles? Como vocês enxergam como o colégio cristão pode ajudar também? O que vocês percebem dentro do Ágape que ajuda também vocês nisso? Sim, o colégio, na verdade, é um parceiro nosso, porque, igual o Lúcio já falou, ele falou assim, a educação realmente ela tem em casa. A gente não delega para o colégio a educação da nossa filha. E essa questão, assim, de rede social, ela é bem limitada, a gente coloca muita coisa no celular dela, o YouTube Kids, esse tipo de coisa para controlar o acesso, porque realmente é muito perigoso. E eu particularmente, eu fico de olho nas conversas do WhatsApp, tem os grupinhos das amiguinhas que elas montam da escola. Então eu fico lá, ela compartilha muito comigo, sabe? Ai, mãe, fulana falou isso, falou aquilo, e eu procuro muito aconselhar a Isabela, né? Quando ela tá errada, eu puxo a orelha dela também. E questão de amizade, eu sou uma sargentona, né? Pode ter certeza que a Isabela não vai ter qualquer amiga. E eu pego no pé. Por exemplo, às vezes agora tem festas que chamam a criança sozinha. Se eu não conheço o pai e a mãe, a Isabela não vai. Ela sabe que ela não vai, ela já chega e já fala, essa aí minha mãe não vai deixar eu ir. Eu sou sargento, assim que a minha mãe me criou, e nesse ponto eu acho que eu vou repetir com ela. Então, a amizade, nossa, é muito... Eu falo pra ela, filha, é muito pouco. Tipo assim, eu vou olhar muito isso, porque como você mesmo falou, as más amizades corrompem, né? Sim. Então, isso aí eu olho assim, muito de perto, e a Isabela até então, ela tem sido muito obediente, ela não me desobedece, e ela tem sido assim, motivo de muito orgulho, né? A Aline, a Michelle sempre fala, gente, ela é uma menina muito doce, né?
Mas isso tudo é fruto da educação que a gente dá para ela. Então, eu estou muito satisfeita, né, com esse auxílio do colégio. E aí chega aqui, ela recebe os princípios, né? Os princípios do colégio são os mesmos dos nossos. Então, eu acho maravilhoso. Eu acho que o colégio está ajudando a gente, assim, de todas as frentes. Como que eu vejo, Carlos? Acho que a base da sociedade hoje são valores judaico-cristãos. Então, se a gente quer deixar, né, algum legado na vida do nosso filho para a sociedade, eu acho que é imprescindível, né, uma escola, na nossa visão, ter essa questão do ensino cristão. Então, hoje o Agape, ele coloca, né, esses valores cristãos. Então, é uma escola que a gente confia, né, que vai ter esses valores. E a gente sabe que lá na frente a gente vai colher. Na verdade, a gente já está colhendo os frutos hoje, né? Mas eu sei que isso está sendo semeado diariamente aqui na escola. Não só aprendendo dentro da sala, aprender a matéria, matemática, português, mas no convívio com os alunos, no convívio com os professores, né, no convívio, no contexto geral com a escola. Eu vejo que esses valores estão sendo semeados na vida dela. Acho muito importante. E agora com essa questão desse projeto do Augusto Cury, né? Está sendo maravilhoso, assim, ela chega em casa me contando, e eu acho lindo, assim, a gente apoia muito isso. Eu acho que isso aí é o diferencial mesmo do Colégio Agape. Ela chega, por exemplo, ela fala com a professora como que chama essas? Escola da Inteligência. Escola da Inteligência, sim. Ela chega falando, mãe, hoje a gente teve um momento que a amiguinha falou que está tendo dificuldade de crescimento. E aí a tia orou para ela, a gente orou, toda semana a gente ora, e eu acho isso incrível. Acho incrível isso, ter isso numa escola. Porque, na verdade, as pessoas não sabem o que elas querem, né, Carlos? Não sabem o que elas querem, onde elas querem chegar. E a gente tem que dar uma direção. E através dessa escola cristã, respeitando, né, os princípios paternos, dos pais, das mães, eles incutem isso, que eu acho que as crianças elas não vão esquecer. Sim. Ela pode mudar de escola, mudar de cidade, mudar de estado, mas vai chegar lá na frente, ela vai falar assim, nossa, isso eu aprendi lá no Agape. Isso aí, quando ela for profissional do futuro, ela vai falar assim, nossa, isso aí, o Agape já falava, porque aqui são bons mesmo, sabe? Então, isso aí, eu acho incrível, eu acho assim, eu sou muito suspeita para falar, né, do colégio, que eu tenho um amor muito grande, né, amor? Isso tudo forma as bases, né? Bases, a gente fala exatamente. Que a gente tem que educar o ser humano, né? E o ser humano não é snão conteúdo, o ser humano não é só sentimento, ele é tudo, a gente tem que ajudar de todos os lados. Vocês dois trabalham em áreas que têm contato com muitas pessoas e áreas que exigem uma evolução constante, né? De um estudo constante, são áreas dinâmicas, né? Que estão sempre em mudança. Além do socioemocional, a Isabela também tem aulas em inglês, né? Tem o bilíngue, tem o pensamento computacional, começou esse ano. Como que vocês enxergam essas outras áreas que também são trabalhadas, o bilíngue, o pensamento socioemocional, na formação da Isabela, no futuro, dado o conhecimento que vocês já têm do mercado hoje? E de um futuro que ainda nem existe, né? Sim. Esse pensamento computacional eu acho fantástico, Carlos. Quando eu vi como que funciona na prática, porque assim, o que acontece? Antigamente, há anos atrás, a gente não tinha essa facilidade de ter sistemas. Hoje você vai comprar um aplicativo, você vai comprar um sistema para funcionar na sua empresa, e antigamente não tinha essa variedade que a gente tem hoje. Então, o que as empresas faziam? Elas contratavam o seu programador fixo dentro da empresa. E na época, junto com o meu pai, eu entrei num curso e aprendi a linguagem de programação. Então, eu que desenvolvi os sistemas para o escritório. E aí, vendo no dia a dia, acompanhando a Isabela, aí quando eu comecei a ajudar ela a fazer o trabalhinho pelo site, nossa, eu achei fantástico. É muito incrível. Meu olho brilhou com aquilo. Por quê? Porque eu fui entendendo o dever que ela fazia lá, o trabalhinho no pensamento computacional, é linguagem de programação
para a idade dela. Sim. Então é uma lógica de programação fantástica que vai desenvolver muito o pensamento, porque hoje as pessoas estão muito automatizadas, né, fazendo tudo muito no automático e não estão tendo aquele raciocínio que precisa ter. Então, eu acho o pensamento computacional fantástico. O inglês nem se fala, né? Nem se fala, a questão do inglês. E a outra questão é o sócio-emocional também. Já falei um pouco sobre já isso. falou hoje, porque o que acontece? Existe uma dificuldade muito grande hoje em relacionamento interpessoal dentro das empresas, né? Dificuldade hoje da pessoa sair da caixinha, né? Então é muito travado. Então eu acho que essas matérias, digamos assim, elas trabalham a evolução, né, desse raciocínio e desse pensamento muitas vezes travado, mas eu acho que com essas matérias destravam esse trabalho. E o inglês, a Isabela, ela tá indo muito bem no inglês, sabe? Ela tem como chama? Duolingo, né? Que ela fica fazendo lá o joguinho de inglês, e esses dias ela nos surpreendeu de forma muito positiva, que eu tenho uma cunhada que ela estuda inglês há milhares de anos, ela fala, né, a língua inglesa, e as duas conversam em inglês, Carlos. As duas entram no carro assim, começam, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tudo em inglês. Fala, gente, o que essas duas estão fazendo? E a Isabela, outro dia, a Isabela vai na igreja também, né, a gente é evangélica, e ela foi na igreja, teve um pastor lá que falou pra ela, falou assim, você vai ser missionária, você vai falar inglês fluente. Eu falei, então você tá no lugar certo, minha filha. Já tá quase lá. Porque ele falou até os países que ela vai conhecer, sabe? E a gente ficou muito emocionado de saber que Deus tem isso para nossa filha. E ela tá indo bem. Eu acho assim, para quem não tem a língua nativa, ela tá indo bem, tá evoluindo bastante no inglês, né, amor? Já tá sendo construído, né, esse futuro. Sim. Eu também estudei um pouco de programação e é o mesmo sentimento que o Lúcio teve, eu tive quando eu conheci. Você vê o aluno desenvolvendo o pensamento lógico de programação sem perceber. Programação em blocos, é um joguinho de fazer o melhor caminho possível do caminhão e assim eles vão desenvolvendo. E ela ainda tem muitos anos, né, para estudar isso. Eu fico pensando, se eu tivesse isso na minha época, eu acho que eu nem faria engenharia. Eu nem faria engenharia. Eu estaria nessa área da programação, porque realmente é o que prepara para o futuro que ainda não existe, né? É o que prepara ali para realmente não só operar, mas entender o que está por trás daquela operação sua. Sim. Você construir. E você comentou, né, que estamos tendo muitas dificuldades no mercado de trabalho. Vocês já se depararam com alguma situação no mercado de trabalho de jovens que chegaram sem ter essa base, sem desenvolver esses princípios, e chegaram, né, no mercado de trabalho e aí fez falta aquilo que não tiveram, que hoje, graças a Deus, eles estão tendo? Tem alguma experiência que vocês podem comentar? Então, esse tipo de experiência eu tenho vivido lá várias vezes, viu, Carlos, nos últimos tempos. Desde ensino básico, fundamental, com falhas mesmo em matemática, sabe? Cálculo básico, cálculo simples em matemática, eu tenho visto. Aí eu acho que você já deve ter acompanhado aí, né, pela internet, a dificuldade com a geração Z nos dias atuais. São muito imediatistas. Eu contrato pessoas lá para o meu escritório, aí não passou 2 meses, a pessoa já quer uma promoção, né, já quer evoluir no cargo e não sabe nem fazer o trabalho direito. Então a dificuldade que eu vejo são imediatistas, falta muitas vezes o básico no aprendizado, teve falhas no ensino fundamental, quer já resolver tudo muito mais rápido, às vezes é muito engessado. Eu acho que hoje as redes sociais, elas atrapalham bastante, né, porque você está ali vendo coisas muito rápidas, né? Hoje em dia a coisa é muito rápida. E aí eu acho que isso gera na mente, né, das pessoas hoje, ele quer resultado rápido, e não é assim que funciona. Você precisa trabalhar, entender os seus limites, as dificuldades e melhorar nesse sentido, né? Então, eu já tive essa dificuldade lá com pessoas que veio trabalhar com a gente, né? Assim, confesso que ultimamente eu tenho evitado um pouco contratar pessoas da geração Z, porque eu já tive muito trabalho.
com eles. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser revista, porque, como eu falei no começo, muitas famílias, muitos pais, eles querem terceirizar a educação do filho deles 100% para a escola. E não é assim que funciona. A gente vem de uma geração de pais mais rigorosos. E às vezes, por ter os nossos pais terem sido muito rigorosos com a gente quer dar uma aliviada. Né? Eu acho que isso aí que atrapalhou bastante, porque o mundo não é assim. O mundo não é um mar de rosas. As coisas são difíceis, né? Não é fácil hoje. Então, eu acho que houve uma superproteção, né, de determinados pais com os seus filhos, e a hora que chega no mercado de trabalho e vê que a coisa não é fácil, não é brincadeira, aí a gente causa dificuldade. Só um caso simples, né? Eu já fui entrevistar uma pessoa que a gente precisava contratar e levou o pai junto. Eu já tive outro caso que levou a mãe junto. Então, assim, por aí você vê, né, a superproteção e tal. Já tive caso que a pessoa ficou só um mês, porque a mãe achou que ele estava sofrendo muito, porque morava longe, aí tinha que, né, pegar ônibus. E a mãe deu o conselho. Então, assim, são várias dificuldades que a gente tem tido, né? E eu também tenho esse tipo de experiência, porque a gente trabalha com muitos estagiários, né? De direito, que é ali dos 19 aos 23, 24 anos. É muito difícil ter pessoas mais velhas entrando como estágio. E na minha área, o que a gente vê lá, que até é motivo às vezes de debate, reuniões, né? Tipo assim, eles não obedecem à autoridade. É a tal da startup, né? Que não tem hierarquia. E aí os nossos chefes, eles são da geração antes da minha ainda. E aí, nas reuniões é necessário, por exemplo, um juiz falar assim, aqui você vai ter que respeitar a hierarquia. Como pessoa, todos somos iguais. Mas aqui não, aqui eu sou o chefe, tem a outra... Porque eles não respeitam hierarquia, sabe? É uma dificuldade grande. Não são todos, né? Tivemos excelentes estagiários que marcaram lá o trabalho, mas, assim, ultimamente, essa geração Z, realmente, a gente tem dificuldade com respeitar a hierarquia, obedecer comando, eles querem fazer do jeito deles. E, assim, se não tiver uma liderança ali boa, o serviço público vira anarquia mesmo. Porque dentro de um desses casos que eu posso citar, pessoas assim que tratam mal, por exemplo, na audiência, grava, né, audiência, e aí eles não gravam a audiência e trata a pessoa mal, e já foram reclamar para a chefia. Então, assim, isso aí é uma coisa que a gente tenta educar a Isabela para ela obedecer à autoridade. Isso aí eu acho importantíssimo, porque a gente fala assim, eu não quero que a Isabela tenha mestrado, doutorado, pós-doutorado. O mais importante é a Isabela, ela saber o lugar dela no mercado de trabalho, ela saber o lugar dela, saber obedecer e saber relacionar. Porque é o que o Lúcio falou, isso. Às vezes a pessoa chega qualificada, né? Sim. Ela tem graduação, ela tem pós-graduação, currículo maravilhoso. Só que se ela não souber relacionar, não vai ter como trabalhar. É o que a gente chama de soft skills, né? São as habilidades socioemocionais que devem ser trabalhadas. Então, assim, trabalhar em equipe, já adiantando que eu vi que você vai fazer essa pergunta, eu acho que é muito mais importante, e a gente tenta passar para nossa filha, porque dela saber o lugar dela no mundo e saber realmente ao respeito, né? Então, isso aí a gente tenta passar, que é a dificuldade que a gente vê hoje que a geração Z está tendo, a gente tenta, porque igual o Lúcio mesmo falou, no escritório você tem quantos, amor? Posso funcionar? 40. 40, né? Então agora ele já está fugindo da geração Z, ele já está contratando os 40 mais. É triste, né? Sim, falta alguns pilares que a gente tem que voltar construindo, né? Que talvez não teve. E encaminhando já pro fim, 2 recados que eu gostaria que vocês dessem. Qual o futuro que vocês sonham para a Isabela? E até queria convidar vocês, olhando para a câmera de vocês mesmo, qual recado
vocês hoje deixam para a Isabela do futuro e também qual recado vocês deixam para aqueles pais que estão em um processo, talvez querem mudar de escola, querem encontrar um lugar novo, qual o recado vocês deixam para eles? Podem ficar à vontade. Sim. Eu posso começar? Pode. Então, eu vou começar falando, né, para os pais que têm dúvidas, né, de mudar os filhos de escola. Eu acho assim, sou muito suspeita para falar, gente, o Colégio Ágape, assim, mora realmente no meu coração. Aqui a minha filha, ela é uma pessoa que é individualizada, todo mundo sabe o nome dela. O ensino é ótimo, sabe, os professores muito bons. Mas assim, se você, pai, você procura que o teu filho tenha essa inteligência emocional, que o seu filho ele saia desse básico que está sendo oferecido, que depois ele vai ter que ir para Belo Horizonte fazer aquela escola lá para entrar em medicina. Não, isso aqui não, aqui já é completo. Então, assim, aqui o seu filho ele vai ser tratado pelo nome, é maravilhoso assim, essa parte da escola, né, essa parte afetiva da escola, do pessoal. Então, eu acho assim, faça uma visita aqui, venha conhecer o colégio. A gente está muito feliz aqui, a nossa filha é muito mais que a gente. Então, eu acho assim, que aqui vocês vão ter assim, os interesses de vocês atendidos, muito mais que em escolas assim, famosas, né, que a gente conhece. Essa tá nas cabeças. Eu não troco, gente. Eu não troco. Eu falo pro Lúcio hoje que a gente tem uma filha só, sabe, Carlos? Sim. E sempre que devemos ser uma só. E, você não quer pôr tua filha no Marista? Eu falei, não quero. Tipo assim, não quero mesmo. Com todo respeito, tem muito amigo que tem filho lá, no Santos Anjos, mas assim, eu não troco Ágape. Eu acho que aqui a minha filha, ela tem tudo que ela precisa e eu sou fã do colégio. Eu levanto a bandeira mesmo, porque aqui foi onde a minha filha se encontrou, sabe? Teve identidade. Então, eu falo para vocês virem conhecer, converse com a direção, com o Carlos, com a Aline, com a Michelle, e olha o geral, porque é maravilhoso. Eu acho que o recado que eu posso dar para os pais é que se você quer que seu filho tenha um futuro brilhante, né, para poder entrar no mercado de trabalho, poder frequentar uma faculdade, e não só para o ensino técnico e acadêmico, mas para a vida, como pessoa. Hoje a gente vê a dificuldade, né, das pessoas em se relacionar, né, dificuldade no dia a dia. Sim. Eu acho que aqui na escola, tenho certeza que o seu filho ele vai evoluir como pessoa, como profissional, como aprendizado e principalmente com os valores judaico-cristãos, que é a base da nossa sociedade. A gente está muito satisfeito, muito feliz. Como a minha esposa disse, a gente só tem que agradecer. Sim. E faça isso. Venha visitar a escola, converse com os diretores, converse com as pessoas. E eu acho que a maior propaganda hoje, Carlos, é o boca a boca. Sim. Né? Eu acho que é o nosso testemunho que a gente pode dar para vocês que estão aí em dúvida. Né? Venham para o colégio aqui, venham conhecer, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Sim. Muito obrigado, Lúcio, Poliana. E o recado para Isabela? Isabela, você quer falar? Qual recado vocês deixam? O que eu quero deixar para minha filha, né, para o futuro, é que, primeiro, ela continue sempre nos caminhos de Deus, né, colocar Deus sempre em primeiro lugar na vida dela. E tudo que ela for fazer, ela faça com muita excelência. Né, o que for proposto para ela fazer na vida dela, dê o seu melhor e faça tudo com muita excelência. E eu tenho certeza, minha filha, que você vai colher os frutos. Sim. Bom, falar da minha filha, vocês já viram que não é fácil, né? Mas assim, minha filha querida, a mamãe te ama demais. Eu estou muito feliz, assim, pela menina que você está se transformando, pela adolescente que você está começando a ser. E o que a mamãe fala para você, minha filha, é que você seja feliz. E a felicidade você vai encontrar no centro da vontade do Senhor. Né? Então, que você busca sempre os propósitos do Senhor para sua vida, né? A gente tem, eu e o seu pai, a gente tem os nossos sonhos para você, minha filha, que são os melhores. A gente quer que você seja feliz, que você tenha sucesso, mas só que assim, que você siga o seu coração, aquilo que Deus colocar no seu coração. Não quero impor profissão, eu quero que você seja feliz naquilo que Deus chamou você para fazer. Com isso, eu vou ser a mãe mais realizada do mundo. Com certeza. Isso aí. Lúcio, Poliana.
Muito obrigado pela presença de vocês. Eu fico muito feliz, eu tenho certeza que todos ficam muito felizes de ver como o Colégio Ágape se tornou parte da vida e da família de vocês, parte da trajetória da Isabela. Sim. E com certeza vocês também já são parte do Colégio Ágape, né? A gente fala que todos estamos juntos. O papel da escola com a família, a gente fala que é colaborar, né? Que é trabalhar juntos para o futuro do bem mais precioso que Deus deixou na vida de vocês, que são os filhos. Então, muito obrigado. Se você gostou desse episódio, compartilhe com aquele também que precisa acreditar na educação. Nos vemos no próximo episódio. See you. Nos vemos aqui no AgapeCast. Bye, bye.